Hello there, how are you doing? How's it going? E aí, tudo beleza? Como vai? Let's start another live, let's start another class. Vamos começar mais uma live, vamos começar mais uma aula. And before we start, please let me know if you can listen to me, if you can see me. Deixa eu saber de vocês aí se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar sequência, para que a gente possa começar mais um conteúdo. Eu tenho bastante perguntas que vocês foram me mandando durante a semana da imersão e que eu quero responder hoje, além de trazer um conteúdo legal para vocês sobre os pilares que você precisa para conseguir falar inglês. Como qualquer pessoa pode falar inglês em 8 semanas. Você vai saber se isso é um mito, se isso é uma realidade, como isso vai funcionar. But before we start, mas antes da gente começar, please let me know if you can listen to me, if you can see. Deixa eu saber de vocês aí, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar início. Só manda um oi aí para eu saber que tá tudo certo, para eu confirmar se vocês estão me vendo bem e estão me ouvindo bem. E deixa eu saber de vocês se o ar-condicionado também atrapalha ou se está tudo certo. Maravilha! Parece que está tudo certo, tudo ok. Então, eu quero falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? Durante a semana da imersão, nós falamos de vários temas aqui no Instagram, a gente compartilhou muitos conteúdos sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre hemisférios cerebrais, sobre canais de aprendizagem, sobre inteligência emocional para falar inglês e uma série de outros temas que a gente foi falando aí durante a semana passada, né, de quarta a domingo. Mas eu recebi muitas perguntas de vocês e eu quero falar disso hoje, enquanto a gente fala também dos 5 pilares que você precisa se você quiser falar inglês e se você quer fazer isso de uma forma rápida, de uma forma objetiva. Eric, como assim? Então eu quero começar já respondendo a pergunta tema, que é a pergunta dessa live. Is it possible to really speak English in 8 weeks? É possível falar inglês em 8 semanas? Ou isso aí é só discursinho, é só balela? Como que isso funciona? Então, é possível sim, desde que você siga alguns pilares, né? Então, vamos lá. Deixa eu só aproveitar. Teori tá falando que tá ansioso para começar o curso, já fez o cadastro com aquele desconto, muito legal. Então, ó, fica atento, você que está aqui hoje e ainda não aproveitou essa oportunidade, são as últimas horas aí, as últimas chances de você aproveitar um mega desconto com uma condição mais que especial, uma condição melhor do que aquela que rolou em época de Black Friday. Então você vai ter bolsa de estudos e mais desconto de até R$ 1.500 além da bolsa de estudos. Então é uau, você ainda vai levar curso em dobro, então você pode presentear alguém com o curso que você está adquirindo. Você vai levar de presente um curso de espanhol para você fazer além do inglês. Você ainda vai levar acesso à Netflix do inglês, máquina de reprogramação mental, certificação em aprendizagem acelerada, acompanhamento do professor particular e a exclusiva garantia tripla, garantia incondicional de 30 dias, ou seja, você tem 30 dias para testar o programa, ver se você gosta, se seu inglês está evoluindo. Se você não gostar, você pode ir lá pedir o seu dinheiro de volta sem contratos que te prendam, sem letras miúdas. Além disso, você tem a garantia de aprendizado e a garantia vitalícia, que quer dizer que o curso é seu para sempre. Uma vez que você adquire o curso principal da Universidade do Inglês, o curso é seu para sempre. Então, bora lá, vamos lá, ó. O Marcelo está dizendo aqui que ele fez a inscrição dele no ano passado e que ele recomenda, né? Então eu quero aproveitar, se vocês tiverem dúvidas ao longo da live, vão mandando aqui que eu vou esclarecer as perguntas de vocês também. Mas eu quero começar falando de que pilares. Então, primeiro eu quero te falar, is it possible to speak in English in 8 weeks? É possível falar inglês em 8 semanas? Yes, it is. Sim, é possível. E eu posso te falar porque o meu pai, que participou com a gente aqui da Semana da Imersão, que é o fundador desse método, ele aprendeu a falar inglês em 8 semanas na turma piloto, e ele contou aqui que em 2 de dezembro de 1997, ele estava terminando o curso dele em 8 semanas, estava falando inglês. Depois disso, ele pegou um avião, foi para a Inglaterra, falar com o Dr. Colin Rose, fez as reuniões e acertou tudo para trazer o método oficialmente aqui para o Brasil. Beleza?
Então, ele aprendeu a falar inglês dessa forma. Eric, what about you? E você? Eu aprendi a falar inglês exatamente no mesmo prazo. Quando eu fiz o curso, não tinha outros prazos. Ou você falava em 8 semanas, ou você falava em 8 semanas. Depois, quando a gente estava vindo para a internet, é que foram surgindo os outros prazos, onde você pode falar inglês em 8 semanas, onde você pode falar inglês em 10 semanas, ou inglês em 6 meses. Então vocês têm essas 3 modalidades de tempo. Mas quando eu fiz o curso, só era possível falar inglês em 8 semanas, e eu vi fila de espera das pessoas para começar o curso. Eu vi o meu pai, que já tinha tentado 2 cursos e um professor particular. Eu vi um monte de gente que não falava inglês falando, e eu vi um milagre acontecer na minha vida. Eu achava que inglês não era pra mim, eu achava que inglês era difícil, eu achava que eu não ia conseguir, e 8 semanas depois eu estava falando inglês. Mas Eric, qual é a mágica? E eu tenho que te dizer que não tem mágica, tem método, tem alguns pilares que são importantes a gente seguir. O primeiro deles é que é sem gramática. Eric, como assim sem gramática? Se você for começar pelo verbo to be, pelos pronomes, pelos adjetivos, para depois você ir para o present continuous, para o simple present, depois o simple past, o past continuous, o present perfect, e por aí vai esse monte de sopa de letrinhas, de regras gramaticais, você vai precisar de muito mais tempo para não falar inglês. Por quê? Para quem que foi feita a gramática quando a gente fala aqui do Brasil? A gramática aqui no Brasil foi feita por pessoas que não são nativas e para quem ainda não fala inglês. E quando a gente vai para os Estados Unidos, para quem que foi feita a gramática lá nos Estados Unidos? Para quem já fala inglês. A pessoa já é fluente, ela já é alfabetizada, ela já fala, ela já lê, ela já ouve, ela já escreve, aí ela vai se aprofundar na gramática na escola, the same way, exatamente da mesma forma que a gente faz aqui no Brasil com o português. Você vai estudar gramática lá pela 6ª, 7ª série do que a gente chama hoje de ensino fundamental 2 e que antigamente era conhecido como ginásio. É lá que a gente começava a estudar análise sintática, verbo no presente, verbo no passado, verbo no futuro. If I ask you right now, what is predicativo do sujeito? What is verbo transitivo direto? Se eu te perguntar agora, o que é um predicativo do sujeito? O que é um verbo transitivo direto? O que é um verbo transitivo indireto? Se você não estiver estudando para um concurso, se você não for professor de português, nem nada desse tipo, chances gigantescas de você não lembrar o que é um predicativo do sujeito, o que é um verbo transitivo direto e indireto, e esse monte de regras que são aqui da nossa língua, do nosso idioma, que a gente fala desde sempre. Então, a gramática te faz pensar no inglês e não te faz pensar em inglês. A gramática te trava, ela te deixa com medo de falar errado e aí você fica que eu falo agora? O que eu faço agora? Você fica gaguejando. Se você for tentar pensar na gramática na hora que está acontecendo uma conversação, você vai travar, porque você fica, agora eu uso do, agora eu uso does, será que é o did? Será que é o have, mas o verbo no participo passado? E quando você está fazendo esse pensamento aqui, a pessoa está falando, está conversando, a conversa foi embora e você ficou. Então o primeiro dos pilares é que seja sem gramática. Or you kill grammar, or grammar will kill your English. Segundo pilar, é importante que você use um método, que você tenha uma metodologia que te apoia, que é Accelerated Learning, é a aprendizagem acelerada, né? E a gente falou bastante dela aqui durante a semana da imersão. Então a gente falou de hemisférios cerebrais, para que você use um conceito conhecido como Total Mind, que vai trabalhar nos seus 2 hemisférios cerebrais simultaneamente, ora no hemisfério esquerdo, ora no hemisfério direito, ora nos 2 em conjunto, que vai parar o seu cérebro reptiliano e vai focar no seu sistema límbico e no seu neocórtex, principalmente no sistema límbico, que é onde está aqui a sua inteligência emocional para falar inglês, é onde você vai se ver falando inglês, fazendo parte dos 5% da população que fala inglês fluente, é onde você vai se ver conquistando o emprego dos seus sonhos, fazendo uma viagem para os Estados Unidos, tirando foto com o Mickey, recebendo um americano aqui, passando na imigração, na alfândega. E eu tenho histórias e histórias de aluno que falam para mim, Eric, thank you very much. For the first time, I went to the United States and I rented my car, I have food, I went to a restaurant and I could choose my food.
Gente que fala, então, Eric, eu fui para os Estados Unidos, eu passei pela imigração, eu passei pela alfândega, eu aluguei o meu carro, eu fui num restaurante, eu consegui escolher a comida que eu queria, eu e a minha filha ali, e eu pude cuidar bem dela pela primeira vez, eu não passei vergonha, eu não fiquei com medo, eu me senti seguro para cuidar da minha família num país de língua inglesa. A minha família está orgulhosa de mim. Gente fala, Eric, eu fui promovido no meu trabalho por causa do inglês. Eu consegui o emprego que eu precisava, porque agora no meu currículo realmente tem inglês fluente. São casos e mais casos, histórias e mais histórias como essas, que são possíveis quando a gente faz as coisas na ordem certa. A Universidade de Harvard falou para nós da sequência perfeita para fluência. Foi a maior descoberta da Universidade de Harvard, que você deve aprender inglês exatamente na mesma ordem que você aprendeu a falar português. Então, vamos somando aqui, sem gramática, trabalhando nos seus 2 hemisférios cerebrais, nos seus 3 canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico. Então, atividade no canal visual, atividade no canal auditivo, atividades práticas, colocando a mão na massa, atividade no seu canal sinestésico, misturando isso, fazendo essas coisas em conjunto, atividades para o hemisfério direito, atividades para o hemisfério esquerdo, você trabalhando sem gramática na sequência perfeita para fluência, ouvir, falar, ler e escrever. Aí o ponto principal, né? Somado a tudo isso, você coloca simulador de imersão online. É a tecnologia que permite que você faça a sua imersão no inglês sem você precisar sair do Brasil. Então você tem vídeos em inglês, legendas em inglês, legendas em português, gravador de voz, estúdio de gravação onde você contracena com os atores de Hollywood. Você ouve os atores falando, faz uma fala como se você estivesse dublando um filme, só que você está dublando esse filme em inglês. Então tem a fala do ator, entra a sua fala e quando você dá o play depois, a sua voz está lá, inside the movie, a sua voz está embutida no filme junto com os atores de Hollywood. E você coloca entonação, você coloca emoção, você se diverte nesse processo. Aí o impacto emocional para o seu inglês, ele é uau, ele é maravilhoso. Por quê? Porque você vive as situações que você vai encontrar num país de língua inglesa, você trabalha com o inglês, não do Eric, mas com o inglês dos nativos. E aí você faz isso usando filmes de Hollywood, que tem um vocabulário tremendo, velocidade de fala, o barulho da vida real. Você usa as músicas para você relaxar, mas relaxar em contato com o inglês, né? A gente costuma brincar aqui que enquanto relaxa, a gente carrega a pedra, ou seja, você vai relaxar em contato com o inglês. E você tem ainda os diálogos da vida real, que são as situações que você vai poder participar sempre, situações que você vai encontrar quando você for para um país de língua inglesa. Quais situações, por exemplo? Imigração, alfândega, restaurante, aluguel de carro, compras, consultório médico, serviço de hotel, check-in, check-out, troca de quartos, informações sobre serviço, informações sobre compras e mais, muito mais. Você vai ter mais de 30 situações da vida real. Depois, quando você está falando inglês, você tem aulas para colocar esse inglês para fora, onde você vai ter flash speech, discurso relâmpago, que você vai sair falando inglês e nem percebe. Nossa, olha só quanto tempo eu estou aqui falando inglês e nem tinha percebido. Aonde você vai estar pronto para criar os seus próprios diálogos, tanto de vida profissional quanto de vida pessoal. Diálogos como reunião, informações sobre produtos, recebendo um cliente ou visitando um cliente, da vida pessoal, visitando amigos, pêsames, despedidas, recebendo alguém e uma série de outras situações que você vai estar pronto para criar. Palestras em inglês para você treinar o seu listening e colocar informação positiva aqui dentro e mais, muito mais, porque são 40 aulas já todas colocadas na sequência perfeita para você falar inglês com toda essa tecnologia do simulador de imersão online, legendas associativas, ditado dinâmico, gravador de voz, estúdio de gravação e muito mais para você se concentrar somente em uma coisa, que é falar inglês. O resto, o método está pronto. E você faz tudo isso com um professor particular, especialista em aprendizagem acelerada, que aprendeu a falar inglês exatamente como você. Então ele sabe como te pegar no seu começo aqui e te soltar somente quando você estiver falando inglês. Ele sabe exatamente o caminho das pedras, porque assim como eu, ele também já esteve aí. Ele já passou exatamente pelo que você está passando agora. E aí a sua história vai ser como a história do Cláudio, que fez uma promessa para ele mesmo. Se isso que o Eric e o Gilberto estiverem falando for verdade, eu vou sair aqui do Rio de Janeiro, eu vou lá em São Caetano do Sul, onde fica a Universidade do Inglês, e eu vou beijar o pé deles. E ele fez essa promessa. E quando ele chegou em São Caetano do Sul, quando ele chegou na Universidade do Inglês, a gente falou, Cláudio,
A gente está muito feliz porque você está falando inglês, porque você está feliz. Estamos felizes em te conhecer pessoalmente, você conhecer o seu professor, a equipe que te atendeu, que cuidou de você, que até você falar inglês. Mas esse negócio de beijar o pé fica aí entre você e Deus. A gente vai tomar um café junto, vamos dar risada, vamos nos conhecer, mas não vai beijar o nosso pé não. Casos como, além desse, casos como do Rodrigo Cardoso, que o Gilberto comentou aqui, que aprendeu a falar inglês, foi para os Estados Unidos, fez cursos, fez formação com Tony Robbins, only in English, without translation, só em inglês, sem tradução lá nos Estados Unidos. Trouxe essa informação aqui para o Brasil e tem viajado o país, transformando a vida das pessoas. Casos como o do Coutinho, que era diretor de um grande banco, e que falava, olha, eu preciso falar inglês, senão eu estou fora do mercado de trabalho. O banco cada vez mais vai subindo a nota de corte, vai subindo as metas e eu preciso falar inglês. Ele fez o nosso programa com uma agenda super apertada, tinha que às vezes fazer aula na hora do almoço, tinha que fazer aula às vezes mais tarde da noite. Por quê? Porque ele só tinha horário para começar a trabalhar, não tinha horário para parar, não tinha horário para terminar. Mas eu ainda me lembro do Coutinho falando, uma das coisas mais legais que eu tenho hoje é poder olhar de igual para igual para os meus pares, poder olhar de igual para igual com a diretoria do banco e saber que eu falo inglês, que eu consegui preencher essa lacuna que faltava no meu currículo. Então, são histórias e cases como esses. Então, o Cláudio, Coutinho, o Wesley, que fez o nosso programa e foi aprovado em 2 entrevistas de emprego. O outro Wesley, que eu falei que era da área de tecnologia, que trabalhava na Cisco, uma das gigantes da tecnologia, que resolvia tudo pelo chat, levava 3, 4 horas resolvendo as coisas e que depois de falar inglês, ele começou a fazer as coisas por telefone, por call, falando com a matriz nos Estados Unidos e passou a resolver em 15, 20 minutos o que ele levava 3, 4 horas para resolver anteriormente. A carreira dele, decolou. O Marcos, brasileiro que trabalha na General Motors lá do México, que estava quase sendo obrigado a voltar para o Brasil com a família dele e recomeçar, porque ele não falava inglês, encontrou a gente numa busca da internet, procurando como aprender inglês rápido, e ele falou, cara, eu não tenho outra chance, ou eu falo inglês agora, ou eu falo inglês agora, e 8 semanas depois ele estava falando inglês, foi reconhecido pelos diretores da empresa, até a líder dele que não gostava dele teve que dar o braço a torcer, chegou ao ponto de eles aplaudirem o Marcos em uma reunião, porque ninguém achava mais que ele ia falar inglês. Ele já estava há tempo bastante tentando e não conseguindo. E agora, através dos filmes de Hollywood, da aprendizagem acelerada, da tecnologia e do professor particular que pegou ele pela mão e só soltou quando ele estava falando inglês, o Marcos está lá, feliz, confiante, seguro no emprego dele e alçando novos voos. Ele falou, olha, é uma delícia, eu estou entrando nas reuniões, a maioria absoluta dessas reuniões eu nem me preparo. Ele falou, a única reunião que eu me preparei antes era uma reunião de contabilidade, que tinha algumas coisas muito específicas que eu precisava preparar, que eram documentos muito sérios, que não podia ter nenhum tipo de erro. Foi a única reunião que eu me preparei. As outras eu entro, eu participo, eu converso, eu dou risada e é uau, porque há poucas semanas atrás ele não conseguia fazer isso. Então, deixa eu responder algumas perguntas, que vocês me mandaram. A primeira delas a gente acabou de falar, Eric, é possível aprender inglês pela internet? E a pandemia veio acelerar esse processo, Hoje, quem não acreditava na internet, quem achava que a internet, não, esse negócio de internet não dá certo, curso tem que ser presencial, eles tiveram que se render aí à internet e vir para a internet. Só que eles estão se aventurando, estão descobrindo, estão tendo dificuldade de tecnologia, estão tendo dificuldade de sistema. Por quê? Porque eles vieram para a internet somente agora. A gente está na internet já, só na internet, desde 2008. Desde 97 a Universidade do Inglês está aqui no Brasil, então já vamos para 24 anos agora em abril. Mas na internet, só na internet já, desde 2008. Os nossos primeiros testes na internet foi lá em 2003, 2004. A internet nem funcionava, Como o pessoal diz hoje em dia, quando tudo isso aqui era mato, eu já estava aqui. Então a gente está na internet, for a long time, as coisas não funcionavam. Conexão, igual a gente tem hoje, a quantidade de gigas, Instagram, Facebook, Twitter, nada disso existia. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, no máximo o Orkut, no máximo. E olhe lá, porque ainda era o comecinho das redes sociais. A gente usava principalmente salas virtuais, que a gente construir as nossas próprias salas, depois passamos a usar o Skype por muito tempo e só depois que veio a chegada das redes sociais como a gente conhece hoje,
e usa aqui no nosso celular. Eu ainda lembro do meu primeiro aluno, o José Carlos, né? Não, João Carlos, aqui de Santos, né? Aqui do ladinho, ele fez o nosso programa em 8 semanas, foi meu primeiro aluno pela internet. Eu já tinha tido vários alunos físicos, né? Presenciais, como a gente chama hoje. Na época a gente chamava de físico ou virtual, físico ou online, e hoje já está normal, né, da gente falar presencial, falar online. E eu me lembro dele porque a gente estava fazendo o curso e pouco antes da metade do curso eles receberam uma pessoa da China na empresa dele. Era uma empresa têxtil, ele trabalhava na área de tecnologia e aí ele era o único que falava inglês na empresa. Falaram, olha, você vai passar o fim de semana com ele. E ele passou quinta, sexta, sábado e domingo cuidando desse cara, e levava ele para um lado, levava ele para o outro, explicava o funcionamento das máquinas e dos sistemas, e foi muito bem. O cara falou muito bem dele, fecharam um negócio, e adivinha, o cara voltou para a China e ele foi promovido. Ele foi promovido porque ele se destacou demais, sendo o cara que falava inglês na empresa dele. E eu lembro de conversar com ele em inglês sobre valores familiares, sobre como ele levava o filho dele na balada e falava, olha, eu vou vir te buscar a 1h30. Então 1h30 você esteja pronto, que você vai sair da balada pra gente ir embora. E ele chegava lá 1h30, 2 horas e ficava às vezes até as 3 horas da manhã no carro, deixando o filho dele curtir mais um pouco. E aí eu falava, e você faz questão de buscá-lo? Você não deixa ele voltar sozinho? Ele falava, calma, um dia você vai ser pai e você vai me entender que você prefere perder a sua noite de sono, tá ali, buscar o seu filho para saber que ele está voltando para casa em segurança. E ali ele falava mais dos valores dele, segurança, família, tempo de qualidade, eram coisas que ele já investia naquela época e que nós conversávamos only in English. Então eu vi ele chegar, eu vi ele ser promovido, eu aprendi com ele sobre os valores familiares na nossa troca ali, enquanto eu ensinava inglês para ele, ele me ensinava coisas que eu ainda ia viver mais à frente. Nessa época eu ainda não era nem casado. Então tudo isso eu fui vivendo aqui através da internet. Então é possível sim, a gente investiu muito, a gente investiu $1 milhão, né, em internet no começo, com servidor aqui, servidor nos Estados Unidos. Muitas empresas hoje têm servidores em plataformas, né, meios de pagamento, o pessoal fala, como Hotmart, como Eduz, empresas desse tipo, e eles hospedam os cursos lá dentro. E nós nunca usamos os nossos cursos nessas plataformas, meio de pagamento já utilizamos, mas os cursos não, porque nós sempre tivemos o nosso próprio servidor lá nos Estados Unidos, com redundância aqui no Brasil, porque a tecnologia que a gente usa no curso é muito mais do que simplesmente um vídeo que você assiste e pronto. Não, a gente tem tecnologia de verdade, né, no curso há muito tempo. A gente sempre foi pioneiro e por isso que a gente investiu tanto para que a internet funcionasse, para que a gente pudesse ajudar os nossos alunos a falar inglês. Estão respondendo, é possível. E eu gosto de falar de uma coisa que acontece com a internet, né? Em tempos de pandemia a gente está mais em casa, mas quando não é tempo de pandemia, a gente sempre volta para casa. Então mesmo que você teve um dia difícil no trabalho, você teve uma reunião de cordas puxadas, o seu chefe pegou no seu pé, você teve um desafio com o seu carro, você acaba voltando para casa. Se você tivesse que sair do trabalho e ir para um curso presencial, você não iria, porque você fala, eu estou cansado, eu tive um dia difícil, eu ainda vou ter que arrumar lugar para estacionar, eu vou gastar gasolina, eu vou gastar estacionamento, não, eu quero a minha casa, eu estou cansado. Só que você chega em casa, toma um banho, aí você, opa, revigorei, renovei, eu vou fazer a minha aula, eu vou fazer a minha atividade, eu vou fazer aquilo que eu me comprometi. E quando você faz isso, o que acontece? Depósito na sua conta bancária emocional. Isso te leva mais para perto do inglês, você fica entusiasmado com você mesmo, porque você cumpriu o seu combinado, porque você fez aquilo que você tinha que fazer. Então, estudar online tem essas vantagens, você economiza tempo, você economiza dinheiro, você economiza transporte, você economiza estacionamento e você sempre volta para casa. Então, você pode tomar um banho, pode tomar uma ducha, pode take a deep breath, dar uma respirada funda aí, faz a sua atividade. Então, a internet tem esses pontos positivos. Você ainda pode levar o curso para onde você for, né? Então pode acessar do celular, pode acessar do computador, aonde você estiver. Outra pergunta que eu recebi, tem algum material que eu possa baixar? Então você vai ter o simulador de imersão online, que o próprio nome já diz, né? Ele é online, você vai fazer as atividades usando o seu celular, o seu computador através da internet, mas você pode fazer o download, por exemplo, do concerto ativo, do concerto passivo e do Movie Play. Eu já vou te explicar o que é isso.
Você pode fazer o download dos scripts de Hollywood, em inglês, em português, os dois juntos. Você pode fazer o download da letra das músicas em inglês que você está estudando. Você pode fazer o download, se você quiser, dos diálogos profissionais para que você possa acessar offline se você tiver vontade. Eric, se eu quiser acessar tudo isso online, 24/7, like the American used to say. 24 horas por dia, 7 dias por semana, como os americanos costumam dizer. Então você pode acessar online, pode fazer o download. Eric, você falou aí de conserto ativo, conserto passivo. Tem alguma coisa quebrada que eu preciso consertar? Não, né? Esse conserto é um conserto de música. Como funciona isso? Você vai trabalhar com os seus dois hemisférios cerebrais. Lembra que eu falei? George Lozanov é um pedagogo búlgaro, né, que fez uma descoberta e ele separou o pessoal em grupo de estudos e ele pegava um grupo e colocava para estudar ouvindo esses conceitos ativos, essa música clássica de fundo, enquanto eles estudavam. E o outro grupo ele deixava estudar de forma natural, sem nenhum tipo de música. E quando ele foi medir o resultado desses dois grupos, o pessoal que usava a música clássica de fundo teve um resultado muito, mas muito superior aos demais. Como a gente usa isso aqui no curso? Você baixa uma trilha de áudio para o seu celular ou para o seu computador, que a gente chama de concerto ativo. E você baixa uma outra trilha de áudio chamada de concerto passivo. Qual é a diferença? Quando você acordar de manhã, você vai ativar o seu cérebro. Você vai ouvir o concerto ativo como a sua primeira atividade intelectual do dia. Ou seja, quando você está se trocando, ou quando você está no trânsito, indo para o carro, ou antes de você ligar a TV, de você ouvir uma notícia, a primeira atividade intelectual vai ser ouvir essa trilha. São alguns minutinhos que você ouve a trilha original em inglês com uma música clássica de fundo. Já está tudo pronto, preparado, é só você dar o play e ouvir. E aí, essa informação vai para um lugar do seu cérebro. Durante o dia, você pode ouvir o Movie Play, que é o áudio original do filme, em qualquer momento, na sua hora de almoço, antes da aula, depois da aula, não importa. E à noite, antes de dormir, como a última atividade intelectual do seu dia, você vai ouvir o que a gente chama de concerto passivo, que a impressão que você tem é que a música clássica está um pouquinho mais alto que as falas originais do filme. E quando você vai dormir, o que seu cérebro faz? O nosso cérebro processa todas as informações que a gente recebeu ao longo do dia. From the last one to the first one. Da última para a primeira. E quando o seu cérebro percebe que a primeira informação intelectual do seu dia e a última informação intelectual do seu dia ela tem a ver com o inglês, ele fala, opa, para tudo, porque isso aqui é importante. E ele guarda essa informação no local de fácil acesso. E eu tive cases e cases de alunos que falam, Eric, eu tive um sonho, I had a dream, e eu sonhei que eu estava falando inglês, que eu estava ouvindo inglês, e eu conversava com as pessoas, e eu entendi o que eles falavam, e eles entendiam o que eu falava, a gente estava conversando de verdade em inglês. E você imagina o impacto emocional disso, né? Então você está colocando informação aqui para o seu cérebro, fazendo ele tratar como prioridade, está treinando o seu listening, está treinando o seu ouvido, e você está fazendo o cérebro trabalhar a seu favor. A parte do concerto ativo vai direto aqui para o seu cérebro racional. E a parte do concerto passivo, quando você está indo dormir, o seu cérebro está com outras ondas aqui, ondas alfa, ondas beta, ele leva essa informação direto para o seu subconsciente. Então é por isso que você consegue treinar o ouvido e aprender com muito mais velocidade. Então sim, você pode também fazer downloads, ok? Uma pessoa falou aqui, Eric, me consegue um brinde, me ajuda aí. O curso está com uma condição mais do que especial. Então, se você pegar o programa de 6 meses, você tem 75% de bolsa de estudos e mais um desconto especial da semana da imersão no inglês. Então é uma condição maravilhosa. Além do desconto, você ainda leva um segundo curso para você dar de presente. Pode dar de presente para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu esposo, namorada, namorado, o irmão, o primo. Pode ser um amigo que você fala, eu estou comprando aqui, depois você divide, a gente acerta aqui, vamos dividir em 2. Então você vai ter 2 cursos pelo preço de 1. E você ainda vai levar de presente o espanhol, para você fazer assim que você estiver falando inglês. Você vai levar o acesso à máquina de reprogramação mental, que é um curso ministrado pelo Gilberto Chaves, que vai te ajudar a reprogramar a sua mente, tanto para falar inglês, quanto para o sucesso, para você usar no que você quiser, certificação em aprendizagem acelerada e acesso à Netflix do inglês. Então, certificação em aprendizagem acelerada, você vai aprofundar nos hemisférios cerebrais, canais de aprendizagem, o cérebro triuno, técnicas de estudo para você estudar o que você quiser. Eric, Netflix do inglês, são mais de 300 videoaulas feitas por mim e pelos meus professores, pela minha equipe pedagógica, com os mais diversos temas. Aprendizagem acelerada, técnicas de estudo, dicas de pronúncia, dicas de listening,
compra, restaurante, viagem e mais uma série de conteúdos. Afinal, são mais de 300 videoaulas. Sabe o que o pessoal coloca em curso inteiro como videoaula? A gente já teve alunos que acessou a Netflix do inglês e achou que era o conteúdo do curso principal. Eu falo, não, esse é um presente, esse é um bônus. O curso principal não é esse. Então é isso aí, ó. Gente falando aqui, estou aprendendo muito, realmente funciona. Eu estou fazendo o curso principal da Universidade do Inglês, mandaram aqui em inglês, né? Então são esses depoimentos instantâneos, são esses depoimentos que as pessoas fazem sem a gente pedir, que mostram para vocês que realmente funciona. Então, você vai ter isso e vai ter um professor que te acompanha individualmente, do começo ao fim. Você tem instruções de áudio, você tem instruções em vídeo. Eu já encontrei alunos que falam, Eric, você não sabe o que a gente passou junto. Parece que você está lendo a minha mente. Parece que você estava lá comigo, porque você descreveu exatamente como eu estava me sentindo naquela aula. E eu já recebi essa informação muitas vezes. Então, é disso que eu estou falando. Outra pessoa perguntou, Eric, quanto tempo eu tenho de acesso ao curso? Então, como eu disse, o curso ele tem uma exclusiva garantia tripla. Então, o curso é seu para sempre, você tem garantia vitalícia. Se o primeiro aluno que fez o nosso curso há 23 anos quiser voltar hoje e fazer novamente só para se divertir usando a tecnologia dos dias atuais, ele pode voltar e fazer o programa novamente. Ele não precisa comprar o curso de novo, ele pode voltar e fazer o curso novamente. Você tem a garantia incondicional de 30 dias e você tem a garantia de aprendizado. 30 dias para você testar o programa. Se você achar que seu inglês não está evoluindo, a gente devolve o seu investimento sem contratos que te prendam, sem perguntas, sem letras miúdas. Garantia de aprendizado. Eric, terminei o curso, você acha que eu poderia estar melhor? Você pode voltar e fazer o curso novamente, você pode rever quantas vezes você quiser. O curso é seu para sempre. Quanto tempo dura em média cada aula, né? Então, cada aula leva de 1h30 a 2 horas. Tem aula que você vai fazer mais rápido, em torno de 1h, 1h30. Tem dias que você vai levar um pouquinho mais de tempo, 2 horas, 2h10. Mas essa é a média das aulas. Minha sugestão, defina para você a sua agenda. Eu gosto de chamar isso de agenda da fluência. Por exemplo, se você vai fazer o curso em 8 semanas, então não tem muito o que definir. Você vai fazer aulas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 aulas por semana. Se você falar, Eric, eu não tenho essa urgência, eu posso fazer o programa com um pouquinho mais de tempo, e aí eu quero escolher o curso de 10 semanas, porque eu já tenho uma bolsa de estudos de 50%, então 50% a menos de investimento, mais os R$ 1.500 de desconto, ó, dá uma bolsa maravilhosa. E aí você fala, Eric, eu vou fazer então em 10 semanas, porque só 2 semanas a mais, todo esse desconto é o melhor custo-benefício. E aí você vai fazer então em 10 semanas. Aí eu sempre sugiro, escolha se você vai fazer de segunda a quinta, de terça a sexta, se o melhor para você é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Por que eu recomendo que você escolha? Porque vai ter dia que a vida vai acontecer. Life happens. Eric, como assim a vida vai acontecer? Você teve um compromisso de trabalho, seu filho não estava bem, a sua esposa precisava de um negócio seu que você não podia negar, e você ficou mais ocupado, e aí foi bem no dia que você tinha aula para fazer. Se você está com os dias definidos, você sabe, opa, eu perdi a aula de quarta-feira, então eu tenho a quinta, sexta, o sábado ou o domingo para eu fazer uma reposição dessa aula e ficar em dia com a minha semana, porque você não perde a aula, o curso é seu para sempre, mas é muito legal você manter essa constância, porque quanto mais constante você é, mais facilidade você tem para falar inglês, né? Já falaram aqui, ó, as primeiras 4, 5 aulas, geralmente a gente demora um pouquinho mais, porque a gente está se adaptando. O sistema é novo, o idioma é novo, tudo é novo para nós. Depois, você já entra no fluxo e vai com muito mais facilidade. E a melhor coisa de tudo isso é que se você tiver dificuldade em qualquer uma dessas aulas, você tem um professor particular e especialista em aprendizagem acelerada, que te pega pela mão e te ajuda até você estar falando inglês. É isso aí, ó. O primeiro mês ou as primeiras 4, 5 aulas parecem mais difíceis, mas depois começa a entender e melhora muito. Então, Eric, por que o curso é tão rápido? É por essa questão que eu te falei de metodologia e da necessidade das pessoas. As pessoas não têm mais 4, 5 anos para tentar aprender inglês. Em 4, 5 anos, o mundo mudou, a carreira mudou, as coisas aceleraram, se transformaram completamente. Então, as pessoas têm urgência, as pessoas têm pressa, e a metodologia nesses 5 pilares que eu te falei, né? Sem gramática, aprendizagem acelerada, com filmes de Hollywood, com a tecnologia, que é o maior acelerador de todo o tempo,
e com o professor particular você consegue falar inglês sem ter que ficar levando anos e anos para falar inglês. Por quê? A gente não é mais aventureiro, a gente já passou pelo teste do tempo, como eu disse agora em abril, a gente completa 24 anos de Brasil, né? Mais de 50 mil pessoas já passaram por aqui na sua frente, quer dizer que você não vai ser cobaia. A gente já passou pelo teste do tempo e você não vai ser cobaia, tudo isso já foi testado e comprovado. Então, metodologia, tempo, experiência para fazer você falar inglês. Eric, eu vou estar sem internet por 2 semanas, tem algum problema? Não. Eu recebi uma mensagem do Thiago, que trabalha lá na Scania, e ele falou, Eric, como vai ter um feriado aqui, que o governo de São Paulo está estabelecendo, eu estou tendo que trabalhar mais essa semana aqui, para a semana que vem a gente não está trabalhando, está de casa, então eu posso repor a minha aula no fim de semana? Posso fazer a aula da semana sexta, sábado ou domingo? Eu falei, pode, faz sim no fim de semana, e na semana que vem que ele vai estar em casa, vai fazer tranquilamente. Tem gente que fala, não, eu vou estar num lugar que eu vou estar sem internet. Eu falo, leva os áudios para você manter o contato com o idioma, e quando você voltar, você combina a reposição e faz as aulas certinho. Então o curso é seu para sempre. Eric, esse tempo de 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, eu escolho na hora da inscrição, como que eu faço isso? Então, eu vou colocar um link aqui no Stories, então depois você vai lá e arrasta para cima, ou se você tiver uma dúvida, manda aqui no inbox, manda aqui no direct do Instagram ou do YouTube, aqui onde você estiver vendo essa live, que aí alguém da equipe fala com você e te ajuda, você vai preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico. Para quê? Para que a gente possa fazer contato com você, te ajudar a esclarecer suas dúvidas, ver se o curso é para você ou não. Se não for, a gente vai ser o primeiro a te falar. Tem gente que não tem agenda para fazer o curso, tem gente que não tem às vezes internet, não tem as condições, e a gente vai te falar, olha, não é para você, faz outro programa, faz de outra forma. Então a pesquisa de perfil pedagógico é o que vai te dar a chance de garantir a sua vaga com professor particular, com bolsa de estudos, com mais esse desconto exclusivo e com todos os bônus que eu te falei. Tá? Eric, além aqui da Universidade do Inglês, tem algum outro lugar que eu encontro essa metodologia? E tem cases, né, que a gente sempre conta, e eu vou passar por eles de forma rápida para você entender. O primeiro case, ele não é um case muito alegre, mas são por causa do atentado de 11 de setembro, né, o atentado ao World Trade Center, que derrubou as Torres Gêmeas. 2 daqueles pilotos que bateram com os aviões nas Torres Gêmeas, eles aprenderam a falar inglês lá na Universidade do Arizona, não aqui com a Universidade do Inglês, mas lá com a Universidade do Arizona, usando essa mesma tecnologia, essa mesma metodologia baseada na aprendizagem acelerada, e você consegue comprovar isso. Se você pesquisar na internet, olhar a segunda Veja depois do atentado de 11 de setembro, você vai ver eles contando como eles aprenderam a falar inglês em 8 semanas. O Papa, não o Papa atual, mas o anterior, João Paulo II, aprendeu a falar português em 8 semanas, quando da primeira visita dele aqui para o Brasil. E se você olhar os jornais e revistas da época, eles ficaram impressionados com a qualidade, com o nível do português dele. Os atores do filme A Paixão de Cristo, né, com o Mel Gibson, eles aprenderam a falar aramaico, era uma exigência dele como diretor, para que o filme ficasse mais real, tivesse a conexão com a língua falada lá na época dos tempos de Jesus. Então eles aprenderam a falar aramaico em 8 semanas e todo mundo ficou impressionado com o accent, com o sotaque, com a qualidade do aramaico deles. Os Mormons, geralmente eles andam de 2 em 2, com um crachazinho, com uma roupa social, aqui no Brasil, visitando as pessoas. Eles têm o maior centro de idiomas do mundo e eles aprendem a língua dos países onde eles vão fazer lição em 8 semanas. E, por último, mas não menos importante, 18 mil tripulantes da United Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, aprenderam a língua das rotas que eles iam. Então aprenderam espanhol, aprenderam francês, aprenderam italiano, também em 8 semanas lá nos Estados Unidos, usando essa metodologia. Soldados na Segunda Guerra Mundial aprenderam a falar alemão em 8 semanas, usando essa metodologia, e eles iam para a guerra. Se alguém percebesse que eles tinham um sotaque diferente, que eles eram de outro lugar, eles literalmente morriam. Então essa é uma metodologia que começou lá antes da Segunda Guerra Mundial e que tem se espalhado ao redor do mundo, né? Como eu falei para vocês, Coutinho, que era diretor de um grande banco, o João Carlos, que foi o meu primeiro aluno online, o Natanael Oliveira, que aprendeu a falar inglês na primeira viagem dele para os Estados Unidos. Ele estava conversando com uma moça no avião, ali no corredor, e ela falou assim, "Where are you from at the United States?" De que lugar dos Estados Unidos você é? Ela achou que ele já morasse lá, porque o inglês dele estava muito bom, era a primeira viagem internacional dele. E hoje ele tem casa nos Estados Unidos, carro nos Estados Unidos, empresa nos Estados Unidos,
fica lá, fica aqui no Brasil, vai e volta, né? A Gesilda, enviada da Rede Globo, foi para a Rússia, aprendeu a falar inglês de lá da Rússia, fez o nosso programa, se apaixonou tanto pelo nosso programa que ela queria levar a nossa metodologia para ensinar inglês para os russos lá, porque o curso que ela fazia lá só tinha gramática, ninguém conseguia aprender inglês, e ela fez as tratativas, as conversas para tentar levar o nosso programa daqui do Brasil lá para a Rússia, para eles falarem inglês. Ela é enviada da Rede Globo. Eu gosto da história da Dona Vini. A Dona Vini tinha mais de 90 anos quando ela fez o nosso programa. E uma das últimas vezes que eu conversei com ela, não a última porque a gente falou mais recente, mas quando ainda estava tudo aberto, a Dona Vini pegou a irmã dela e foram fazer cruzeiro, foram viajar ao mundo com o inglês que a Vini aprendeu aqui no nosso programa. Ela se apaixonou tanto pela gente que ela fez o nosso curso, ela deu o curso de presente para uma sobrinha, ela deu o curso de presente para o filho ou a filha da empregada que trabalhava na casa dela, já indicou mais um monte de gente com mais de 90 anos. E você? Qual que é a sua desculpa? Por que você não está falando inglês ainda? Então, agora é a sua hora. Essa é a sua hora de falar inglês, e falar inglês com uma condição especial. Então, deixa eu falar para você dos valores de forma rápida, né? O curso de 8 semanas, ele é um curso que não tem bolsa, porque é o curso que mais exige da agenda do nosso professor particular, especialista em aprendizagem acelerada. O curso de 8 semanas custa R$8.000. Eric, R$8.000 é caro. É caro sim. Sabe por quê? Porque funciona. Se não funcionasse, R$1 também seria caro. Mas R$8.000 é caro? É, porque funciona. Mas é barato demais quando você olha o seu resultado. Eric, eu não tenho essa pressa e não tenho esse orçamento. Você pode fazer um programa de 10 semanas. Ele tem uma bolsa de 50%, então o programa sairia por R$4.000, mas você tem mais R$1.500 de desconto nessa semana exclusivamente. Então aproveita enquanto essa vaga ainda está disponível. E aí ele vai sair para você por R$2.500 à vista ou até em 12 parcelas de R$249. Você fala que eu não tenho tanta pressa, eu não preciso falar em 10 semanas, nem em 8 semanas, eu posso fazer em 6 meses, que ainda é rápido o suficiente e é bom para mim. Então você vai ter uma condição ainda mais especial. Esse é o nosso programa mais em conta. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$149,60. Como eu faço para garantir a minha vaga e garantir esse desconto, essa condição especial e ainda levar os 6 bônus que você está falando? O curso em dobro, então você vai levar o seu curso e um outro curso exatamente igual ao seu. São logins separados, professor para cuidar de você e da pessoa que você indicar. Vai levar ainda um curso de espanhol que usa a mesma metodologia, é você trilingüe, é você falando inglês, é você falando espanhol. Vai levar o acesso à Netflix no inglês, que são as mais de 300 videoaulas de presente, de bônus, que é um conteúdo extra para você estudar nas áreas que você quiser. Vai levar a máquina de reprogramação mental e a certificação em aprendizagem acelerada. Tudo isso com a garantia tripla, a garantia incondicional de 30 dias, garantia vitalícia e a garantia de aprendizado. Como que você faz para fazer isso? Você vai lá no Store, vai arrastar para cima, vai preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico, ou você vai mandar um direct aqui e falar: olha, eu quero preencher minha pesquisa para aproveitar a condição especial que o Eric falou na live. E a equipe vai te mandar o link para você preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico, aproveitar essa condição exclusiva, curso em dobro, com bolsa de estudos e mais desconto. É uau! E é você falando inglês em 8 semanas, 10 semanas ou no máximo 6 meses. 12 de R$149,60 é mais barato do que qualquer coisa que você for comparar, principalmente quando a gente fala do resultado que você vai ter. E uma vez que você adquire o curso da Universidade do Inglês, ele é seu para sempre. Então, eu não sei se a gente vai ter vagas somente até amanhã, eu não sei quantas vagas ainda estão disponíveis. Se eu fosse você, agora é a hora de você dar o seu melhor passo à frente, você agir rápido para garantir uma dessas vagas, com esse desconto, com essa condição especial e com os 6 bônus. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui no direct que a gente vai responder para você, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, ok? Combinado? Eu estou esperando você do lado de dentro. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.